todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Mais uma vez com o Nuno Nascimento, Francisco Mendes e Jorge Adolfo. Hoje vamos falar aqui de alguns temas e um deles é sobre a Feira de São Mateus e sobre a polémica taxa de 5% que se pretende cobrar. E, portanto, começaria pelo Nuno, que tem experiência, não direi de feirante, mas tem experiência do lado lá. Eu também tenho alguma noutro âmbito e, portanto, começar por discutir, digamos, o que é que acham dessa taxa, a importância desta taxa para a sustentabilidade da feira e, portanto, Nuno, queres começar? Sim, a questão prende-se, em primeiro lugar, com uma questão de sustentabilidade da própria feira. A Feira de São Mateus é um caso único em Portugal. A Feira de São Mateus é autossustentável, paga-se ela própria. E bem. A esmagadora maioria dos eventos que há por aí fora são altamente financiados pelo Estado, e pelo Estado é por nós todos, pelos nossos impostos, e nunca conseguem ter sustentabilidade. A Feira de São Mateus tem um histórico de sustentabilidade que é, digo eu, parte importante e identitária daquele evento. Não só é algo que é irrepetível, que é completamente próprio da nossa cidade, como é algo que tem uma pegada enorme na própria cidade, envolvimento das pessoas de Viseu, como, acima de tudo, não é um servidor de dinheiros públicos. E ter um orçamento de muito mais de 1 milhão de euros, em bom rigor, mais de 2 milhões. De festa, sem ter que ir ao bolso aos contribuintes, é algo que nós nos devíamos orgulhar. Isto dito, é preciso assegurar que assim continua. E, por exemplo, este ano a feira prolongou-se por mais algumas semanas. Mais 10 dias, acho. A questão é, a partir do início das aulas, nós todos sabemos que a feira é um sofrimento. Não tem pessoas e, portanto, não tem pessoas que mantêm os custos fixos, que são enormíssimos, e é preciso garantir quem é que paga aquele... Quando se tomam estas decisões, é preciso garantir que não se põe em risco o futuro. Quando nós estamos a falar, quando nós ouvimos os comerciantes dizerem que isto assim fica incomportável, se ficasse tão incomportável para os comerciantes que querem ir para a Feira de São Mateus, não tínhamos a corrida e as discussões que temos para estar na Feira de São Mateus. Não tínhamos comerciantes ou feirantes que fazem uma feira por ano, e que vivem exclusivamente disto. O que eu quero dizer com isto? Haverá negócios na feira que são, obviamente, maus negócios, em que as pessoas não conseguem rentabilizar o investimento. Mas também ao contrário. E ao contrário, numa proporção que deve ser respeitada e, acima de tudo, assumida. E há negócios que ganham muito dinheiro naquela Feira de São Mateus. Eu lembro o impacto indireto de negócio na cidade da Feira de São Mateus era superior a 40 milhões de euros de retorno para a cidade. Quando nós estamos a falar disto, com investimento que não tem a ver com o investimento público, que é preciso não só manter como continuar, é obviamente necessário garantir recursos para que isso aconteça. Portanto, sou a favor, não sei se a taxa deve ser 5, se deve ser 4, se deve ser sobre tudo, deve ser sobre parte, mas sou absolutamente a favor de que possa haver uma cobrança e, acima de tudo, eu volto ao tema da transparência que me persegue, que fique claro. Porque a questão é, há ali uma nuvem, não do lado da organização, porque a organização, as contas são depositadas, não há grande questão, a informação está lá. O que nós não sabemos, efetivamente, é onde é que estão ou como é que ficam as contas de todos aqueles que estão na feira. Quando isso for possível saber, então teremos capacidade para dizer, sim, é pouco, sim, é caro. Não, não é. Neste momento não podemos. A única coisa que eu acho que nos devemos preocupar é nós temos um evento marcante do ponto de vista cultural, do ponto de vista identitário da nossa cidade, que deve ser mantido, assegurado e desenvolvido. E para ser desenvolvido sem impostos, tem que ter recursos. E os recursos têm que ser dados por aqueles que ganham por estarem lá. Não acho que seja de outra maneira. Permitam-me meter a minha colher. Eu concordo com a taxa. O modelo ainda não, pelo que eu sei, o modelo ainda não está definido e, portanto, o que se pretende... Portanto, tem a ver de incremento de custos e, portanto, há várias variáveis que
que ocorrem durante a ocorrência de uma feira e, portanto, a feira deve estar protegida destas variáveis o máximo possível e, sobretudo, quem deve pagar isso deve ser quem... Quais são as variáveis? Estão a nível de quê, Pá, por o exemplo? tempo, por exemplo, as condições meteorológicas que afetam muito a... Uma semana de chuvas custa entre umas centenas de milhares de euros. Uma semana de chuva, portanto, custa isso. E, portanto, havendo esta taxa de sustentabilidade, e, portanto, que ainda não está definido o modelo que vai ser cobrado, mas com o qual eu concordo, porque, tratando os tais 5%, implicam o uso de tecnologia, portanto, e cerca de metade é para pagar a tecnologia que é necessária. Portanto, por assim dizer, líquido para a feira, metade desse valor. Portanto, mas o modelo ainda não está fechado. Claramente faz sentido haver, portanto, já neste momento pretende ser equilibrado e, digamos, esta taxa de sustentabilidade evoluir de forma gradual e, portanto, este ano ser feita algo, por assim dizer, experimental e depois aprender e depois evoluir nesse sentido. Portanto, estou de acordo com o Nuno, há expositores que fazem verdadeiras fortunas, ainda bem que o fazem, portanto, eu oxalá continuem a fazer verdadeiras fortunas e, portanto, tem que ser algo que permita garantir a sustentabilidade da feira, que permita que não seja demasiado pesado do ponto de vista tecnológico, que seja fazível, não é? Que seja fazível, que seja justo. E que não onere em demasia os próprios E comerciantes. que não onerem em demasia os próprios comerciantes, porque há contratos que estão fechados e que, portanto, os aluguéis de espaços não são... Só é a atualização da inflação e mesmo isso não é suficiente para fazer face aos incrementos dos outros custos. E, portanto, eu pessoalmente estou de acordo com essa taxa, obviamente que minha sugestão que isto seja, que haja aqui digamos, a coisa deve ser discutida com os feirantes e com os negociantes e com os comerciantes, com os diretamente envolvidos, mas no sentido... Sim, só faltou uma coisa, que é, essa sustentabilidade tem que ser assegurada das duas formas. Naquilo que é a garantia de recursos. 2, aquilo que é uma gestão de eficiência e uma redução de custo. Ou seja, eu acho que a feira tem que... Quer dizer, eu assisti muito à discussão da duração da feira. Nós temos que ter uma relação custo-benefício daquilo que é a duração. De quantos dias adicionais tem, quanto custa e quanto rende. E quanto rende não é algo que possa ser deixado ao acaso. Porquê? Porque, no fim de contas, se tudo correr mal, se a Visão Marca correr mal, é o nosso dinheiro, é os nossos impostos, porque a metade é municipal, certo? Portanto, estamos também a falar daquilo que são os recursos de todos. O que é que quer dizer com isto? Tem que haver um esforço, por exemplo, este ano voltou a haver desporto na Feira de São Mateus. Eu não sei se custou muito, se custou pouco, mas de certeza que custou. O desporto é algo que deve ser promovido pelo município ou algo que deve ser feito no âmbito da Feira de São Mateus. Certo? A feira, não sei se este ano vai durar até ao 21, imagino que sim, porque era uma questão... Começa a 10, acho eu. A questão é, vamos assumir transparentemente quanto custa cada dia adicional? Vamos lá ver. Eu não estou a dizer que a decisão é má ou boa. Eu, pessoalmente, não concordo. Mas podem-me convencer de que é boa. Agora, tem que haver, outra vez, números, escrutínio e transparência. Eu perguntei... portanto, há uma decisão política do município e que, obviamente, que os demais sócios da Visão Marca respeitam, que é alargar até o dia de São Mateus. Até o feriado municipal. E, portanto, retirando... a segunda semana de agosto, ou retirando parte da segunda semana de agosto. E esta mudança, teoricamente, afeta a rentabilidade da feira. E, portanto, mas é uma decisão política que respeitamos, mesmo assim, a Feira de São Mateus tem que ser sustentável para poder superar esse efeito. Aquilo que a estimativa que existe é que cada dia há mais nesse período, porque não há receitas, só há custos, é superior a 30 mil euros, os custos todos envolvidos. E, portanto, estamos a falar de seguranças, não sei quê, sons, palcos. Portanto, há um acréscimo de custos. 30 mil euros por dia, vezes 10 dias, dá 300 mil euros de custos acrescidos para a Feira de São Mateus, mas que, no fundo, é uma vez mais, é uma decisão política de uma pessoa que foi sufragada politicamente para a tomar e, portanto, que tem a legitimidade democrática para o fazer. E, portanto,
Era esta a pequena informação que eu gostava de introduzir. Francisco, estás ansioso para discordar? Para discordar? Não estou ansioso por discordar, até nem gostava de discordar, mas acho que vou ter que discordar. Aparentemente, vou ter que fazer parece-me que vou ter que fazer de advogado do diabo. Ou pelo menos colocar-me do outro lado para estimular o debate. Se, e muito bem, como diz o Nuno, faz parte da identidade da Feira de São Mateus ser autossustentável, portanto, não depender do dinheiro dos contribuintes, não viver dos déficits, então a decisão política de a esticar para lá daquilo que é sustentável é uma decisão política errada e que tem que ser democraticamente combatida. Porque, quer dizer, que sentido é que faz dizer, bem, nós queremos esticar para ali, mas como há pouca gente que lá queira ir, temos que arranjar outras formas de sustento. Bem, se há pouca gente que lá quer ir, a feira não pode... Não há procura, não se vai esticar a feira. Parece-me, não sei, eu estou a pensar mal, parece-me bastante evidente. Pior se tiras os dias em que tem procura para esticar para ali. Depois para além disso. Porquê é que tem que... É uma coisa simbólica para chegar ao dia de São Mateus? É uma questão simbólica, é uma decisão política, é uma então decisão de gestão. Certo, então não venham dizer que então a Feira de São Mateus perde um dos seus símbolos de identidade operacional, que é o de ser sustentável, porque a partir desse momento não é sustentável. Mas atenção, que desculpe interromper, a Feira de São Mateus, apesar disso, tem o dever a ser sustentável. Quer dizer, a taxa de sustentabilidade não tem a ver com este acréscimo de dias. Então deixa-me só já dizer o seguinte. Tem a ver com o futuro em termos... Então isso é outro tema, que é... Quer dizer, como também o Nuno disse, não tem havido nenhum problema de sustentabilidade, porque é que vamos já querer resolver um problema que, pelos vistos, para já não existe. Mas deixa-me só já agora dizer o seguinte, porque eu estou a tentar estimular o debate e pegando nas 3 ou 4 coisas que me suscitaram estas ponderações. É porque depois mesmo que eu diria, quer dizer, se calhar a forma de resolver este risco de sustentabilidade que está identificado é não esticar a feira para um período que tradicionalmente não era o seu período. Não foi há tanto tempo que a feira terminava meados de setembro. Início de setembro. Tempo, mas antes, no passado, e até outubro. A questão é, a feira já correu o ano quase todo, historicamente, já correu o ano todo. Portanto, falar-se em tradição... Séculos, portanto... Falar-se em tradição... Mas depois deixa-me só também já dizer o seguinte. Se a contrapartida de sustentabilidade é essa taxa, eu também acho que há aqui alguns riscos. Em primeiro lugar, os próprios feirantes também têm as suas ponderações de sustentabilidade com base em contratos que assinaram. Mas isto, Francisco, calma-se, esta taxa de sustentabilidade, quem a vai pagar é o... É repercutida no consumidor final e, portanto, isso tem que ser assegurado. E porquê? Por muito que isso, depois isto, obviamente, ninguém politicamente vai querer dizer isto. Ninguém vai querer dizer isto do ponto de vista político. Porque é óbvio que não pode ser de outra forma. Porque os feirantes, que, devo lembrar, também correm o risco do mau tempo durante uma semana, não podem arcar com esse risco todo. Com esse risco e mais o risco de pagarem uma taxa de 5%, que, na verdade, é uma alteração contratual que não pode ser feita no contrato. Que dizem, vocês têm que contrato durante 5 ou 6 anos, pagam isto. Sim, e eles montam a sua coisa. E depois, a meio do contrato, dizem, agora, em vez de pagar, eles pagam mais uma taxa. Como não podem alterar, a coisa podia ser feita do ponto de vista negocial. Olha, há aqui um problema, vamos alterar os contratos. Que provavelmente ninguém queria alterar os contratos. E pôs-se uma taxa de 5%. E, portanto, a única forma disso não ser uma violação dos direitos contratuais dessas pessoas é permitir que elas passem ou repassem esse valor para os consumidores, diluído no preço dos bens ou dos serviços que prestam. E, portanto, voltamos sempre a um dos temas que é um dos temas principais sempre aqui do nosso, que é os políticos, a coragem dos políticos, a seriedade dos políticos. Se calhar, quem tomou esta decisão Visão Marca, a Câmara Municipal, a IRV, etc., vão ter que explicar porque é que isto é necessário e dizer às pessoas que a escolha era entre reduzir o tempo da feira ou aumentar os custos de frequentar a feira.
porque não são os custos de estar na feira. Os custos, como se isto vai ser repercutido nos consumidores, são os custos de frequentar a feira. Vamos lá, só para discordar aqui um bocadinho, concordando com outra parte, que é... E eu, por exemplo, repare, eu mostrei, deixa-me só dizer isto, eu mostrei-os do outro lado, o lado lunar, do que vocês disseram. Eu, em princípio, até poderia estar concordar com isto. Ou seja, prefiro, se calhar, que os preços aumentem mais 2, 3, 4%, e, portanto, eu, em vez de comer... 5 cachorros, comes 4. Com 4, ou em vez de comprar 2 farturas, só como uma, também vai fazer bem. Prefiro isso do que, se calhar, tornar uma feira menos... enfim, menos sustentável. Não é, menos sustentável ou menos longa, menos. Sim. Porque até percebo enfim, eu sou bastante sensível aos argumentos simbólicos. E a feira ir até ao dia do município, ao dia que tem como nome o próprio patrono da feira, percebo isso. Mas já agora também deixa-me só dizer uma coisa. Se calhar também convinha, então, porque o que eu sinto sempre é que essa reta final da feira é sempre também pela própria organização deixada como uma espécie de... Vocês já não têm memória. Mas, quer dizer, talvez apostar em que boa parte ou uma parte dos chamarizes mais importantes da feira possam também ser nessa reta final, era uma forma de sustentar... Francisco, deixa-me fazer isso. No passado havia a chamada Semana de Feirante. Claro. A feira acabava e havia uma semana. Mas essa semana, cuidado, essa semana tinha os custos suportados, era de feirante, porque eram os feirantes que suportavam os custos da feira. Quando agora se faz este esticar da feira, somos nós que suportamos os custos, não são os feirantes. Esta questão desta comissão não se prende, penso eu, com aquilo que é garantir a exploração positiva da feira no momento. Ou seja, não é isso. Eu penso que é algo que tem a ver com, em primeiro lugar, garantir uma alteração do modelo de funcionamento interno da feira e de consumo. Segundo, com essa alteração, fazer uma moralização. Porque é garantir que, quando o pagamento é feito por vias eletrónicas, é rastreável. E, portanto, deixa de ser possível um conjunto de situações que não são desejadas por ninguém. E, finalmente, aquilo que está aqui, para agora a parte de concordar, é, sim senhora, é absolutamente importante, historicamente, nas últimas décadas, sempre continua a ter o 21 de setembro. Mas também temos a noção que, de ano para ano, se torna mais difícil chegar ao 21 de setembro. Porque, de ano para ano, nós notamos mais, a partir do dia em que abrem as escolas, em que começam as aulas, deixa de ser possível a fruição na Feira de São Mateus. Houve um estudo feito e depois atualizado pelo Instituto Politécnico, interessantíssimo, sobre a fruição e os impactos da feira. E as famílias de Viseu iam, em média, 3 vezes à Feira de São Mateus, não iam nem para as inversões, nem para a refeição, nem para as compras. Iam, a expressão é nova, é recente, feirar, ou seja, iam passear, iam ver como é que está a feira. Normalmente 3 vezes. E desencontrada do seu período de férias e desencontrada do período de aulas. Quer dizer com isto que é uma situação de família, em que pais levam crianças. E quando as crianças têm aulas, não vão à feira. Ponto final. Ou seja, como as pessoas que vêm de fora para a feira, que são quem acrescenta mais dinheiro à cidade. Porquê? Porque não troca o consumo no centro histórico pelo consumo da feira. Vem no mês de agosto. Se nós tiramos a agosto para acrescentar a setembro, estamos a cometer, simbolicamente, algo que pode ser defensável e, economicamente, uma irracionalidade. E até outra coisa, do ponto de vista até simbólico, desculpa, Jorge, estamos a falar de simbolismo, é muito importante que a feira continue a ser um ponto de encontro dos nossos imigrantes. É muito importante, porque isso é uma das coisas que eu gosto. 14 de agosto vão-se embora. A feira, penso que começa dia 10, em vez de começar dia 5, começa dia 10. Mas eu acho que é muito importante, porque agora, nota-se isso. Outra vantagem é, além da sustentabilidade da feira, há a questão do financiamento à vida cultural, porque no passado, Nuno, como sabe, a Visão Marca, muito da receita da Visão Marca era usada para investir em eventos culturais. E, portanto, evitando que fossem financiados pelo dinheiro público. E, portanto, eu penso que esse modelo, a Visão Marca não tem que terminar com grandes lucros. A Visão Marca deve terminar com um resultado ligeiramente positivo, porque deve usar isso... Sustentabilidade? É sustentabilidade? É sustentabilidade. Porque o valor é distribuído pelos beneficiários. E, sobretudo, orientado para a produção cultural, porque, tocando aquilo que o Nuno diz, o objeto social da Visão Marca é
é cultura. Portanto, o objeto importante deve ser usado, e até para a atratividade de Viseu, usado essa mais-valia que é gerada pela feira para investir em eventos culturais. Deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente que ficou pendurada, e o Nuno pegou nisso, mas disse-o de forma um bocadinho de paninhos quentes, eu gostava de dizer com alguma maior clareza. Violência, sim. Há João Galamba, não é? Há uma clareza. Há João Galamba. Não tanto. Ou então a Isabel Moreira. Que é, para se aplicar essa taxa, se bem percebi, vai ser preciso alterar os meios de pagamento para que tudo fique eletronicamente rastreado. E eu também não gostava de me estar aqui a colocar do lado, de um dos lados, quando se sentir que esses lados não querem a taxa, para não serem rastreados quanto àquilo que ganham. Porque isso pode ser um problema. Esse é um dos problemas, sim. Isso é um dos problemas, mas não devia ser problema. É o que é. É um dos problemas, não por quem organiza a feira, mas não para quem organiza a feira, mas é um problema para quem nela faz negócio. Imagino que seja. Imagino que seja. Para qualquer país e qualquer sociedade. Quanto se isso for um argumento contra a taxa, é o pior argumento de todos. Mas o modelo queria só deixar isto clarinho. O modelo não está fechado, parece-me que faz sentido. Deve ser justo, mas se for rastreado não é possível cobrar a taxa. Deve ser justo, deve... Ou é possível, mas de forma bastante... Ou então não é só deficitária, é injusta. É como os injusta, porque há uns que escondem mais do que outros. Tens a matéria coletada. Valor cortada, não tens coleta como deve ser, tens que aumentar a coleta. É injustiça do sistema. Ok, o modelo não está fechado, e portanto... Mas é um... Não sei se a taxa, por exemplo, deixa-me só dizer isto, não sei se a taxa não devia ser uma coisa forfetária à cabeça. Sim, é mais fácil. Pronto. Porque também não sei até que ponto é que é fácil montar um sistema eletrónico de rastreamento de pagamento. Por exemplo, se eu tiver que ir à feira e de repente não tenho o cartão, ou quero comprar com moedas as fichas para os carrinhos de choque para o meu filho, ou qualquer coisa assim. E não devemos ser autorizados a usar dinheiro, não é? Passemos agora a palavra... A lei permite-o. Passemos agora a palavra ao Jorge Adolfo. Sim, ele se quer montar uma atividade de carrinho de choque. Eu pensei que vocês me tinham mandado comprar farturas. Estavam tão entretidos. Dedicar a uma mas olha, se tivesse trazido, a gente aproveitava. Aos carrinhos de choque. E, portanto... Agora tens tempo com fartura. Fartura, exatamente. Não, eu também tenho muitas dúvidas, mas gostava de dizer uma coisa. Se a feira não for até ao dia 21, mudem o nome à feira. Chamem-lhe outra coisa. Porque o dia 21 de setembro é o dia de São Mateus, que é o patrono, como tu dizias, da feira. Não é a feira do dia de São Mateus, é a feira de São Mateus. Sim, mas tem esse símbolo que é conhecido e, enfim, o marketing da feira de São Mateus está feito. Agora, se lhe mudarem o nome, vão ter que fazer marketing para se consolidar a nova designação. Portanto, tenho aqui algumas dúvidas relativamente a isso. Agora, um outro aspecto. A antecipação para agosto é uma antecipação que tem 25 anos. Não penso que foi já na primeira fase dos mandatos do Dr. Fernando Ruas que houve uma antecipação. Foi antecipada ainda mais um bocadinho. Exatamente. Mas são dias. É uma semana. A antecipação até meados de agosto prende-se única e simplesmente com uma coisa, que é precisamente os imigrantes. É lógico. O facto de nós termos uma população, Viseu ser uma região com uma forte emigração. O mês de agosto eles estão cá e, portanto, quinzena. Do ponto de vista... a primeira quinzena. Sim, mas o mês de... Sim, certo. Mas esse período foi visto como... Bom, vamos também oferecer, digamos, a possibilidade a tantos nossos compatriotas de virem a um dos maiores certames nacionais e antigo, não é? E, portanto, foi uma forma inteligente de manter a feira em setembro, mas puxá-la também ali para o mês de agosto. Penso que no ano passado é que recuou ainda uma semana. Penso que foi no ano passado, porque, entretanto, também houve aquele período da pandemia que esteve suspensa e, portanto...
mas terá sido ali talvez um ano ou dois antes da pandemia. Já nos tempos de Almeida Henriques, a feira chegou a começar a 4. No final da primeira semana de setembro. A questão é sempre de encaixar com outras feiras que havia no país. E só para teres uma noção, porque isto é importante. Este número agora pode estar desatualizado, mas nunca não estará muito. Até 15 de agosto, tu tinhas entre 40 a 50 e às vezes mais de 50 mil pessoas na feira por dia. A partir do 15 de agosto até o 30 de agosto, aquilo baixava para 25, 28, 30 nos melhores dias. Aos fins de semana. E depois, a partir de setembro, começa a baixar, a definhar até aos 3 mil. Ou seja, a proporção da primeira para a última semana é quase de 1 para 10. Sim. E isso é importante ser assumido, sim, independentemente da decisão. Claro. A feira já teve o período de feira, como vocês também disseram, já variou ao longo do tempo, ela já deixou de se realizar, já se realizou-se noutros sítios, mas digamos que a feira de São Mateus moderna, que o capitão Almeida Moreira teve um papel extremamente importante de a refundar com o modelo que nós temos. Agora, há aqui um aspecto que nós estávamos a discutir, que é a questão da tal taxa dos 5% sobre o volume de negócio dos feirantes, não é? Bom, eu aí tenho algumas dúvidas. Quer dizer, se calhar tenho mais dúvidas do que certezas. É um facto que, para a sustentabilidade futura do evento, haja necessidade, por causa dos custos, não é? Haja essa necessidade. Mas isso vai recair, como vocês também já disseram, numa primeira fase, sobre os comerciantes, mas imediatamente a seguir sobre quem vai lá, quem frequenta os espaços, quem vai à restauração, quem vai aos cafés, às esplanadas, etc. Também. Subindo a taxa, tudo. Portanto, perde-se um bocado aqui... Temos o IVA zero. Pronto, mas perde-se aqui um bocado... E as farturas também não estão incluídas. Perde-se aqui um bocado a essência original da feira, que era a Feira Franca, que era uma feira... Não se perde por isto, já se perdeu lá. Sim, está bem, mas perde-se mais um bocadinho. E, portanto, eu tenho aqui algumas dúvidas relativamente... Assim, Franca, paga-la tu e pago eu. Não. E não queremos pagar. Sim, mas também há muitos stands que estão com expositores que são institucionais e que não têm lucro zero, é só marketing, é só vender imagem e marca. Claro. Portanto, há muitos deles. Mas isto é uma taxa variável. Portanto, a matéria implantável é zero, a taxa é zero. Portanto, temos aqui muitas variáveis. Não paga muito. E relativamente... Porquê 5% e não 2,5% ou 6%? Quer dizer, podemos... Quem é que chegou a este cálculo? Imagina o que é que depois vais ter... A organização vai ter fiscais a ver se as pessoas estão a repagar com meios eletrónicos ou se estão a entregar notas. Mas é complicado. Há uma outra questão. A aplicação do modelo é complicada. Há uma outra questão que foi aqui levantada pelo Nuno, que é a questão da Semana do Feirante. Que era a última semana. Tradicionalmente era a semana que já ultrapassava o dia 21 de setembro. Em alguns anos, sim. Ultrapassava o 21 de setembro. Feira em outubro. Sim, claro. Portanto, há aqui várias variáveis que as pessoas já não frequentam, a tradição mudou, é uma tradição, mas é uma tradição que já teve uma mudança social. As pessoas iam muito à feira depois de virem da praia, porque iam também mostrar o bronze. E depois, naqueles últimos dias, estreavam as botas e os casacos. Iam comprar as camisolas, comprar as botas. Estreavam as botas e os casacos. Já era frio. Bom, mas, portanto, eu tenho aqui muitas dúvidas se não vamos transformar a feira numa feira como muitas outras que ocorrem em agosto. Eu acho que esse aspecto também de... até o dia 21 de setembro, é manter uma certa tradição. Apesar do frio, apesar de diminuir o número de pessoas que vão à feira. Olha, posso-vos dizer que nesta última feira de 2022, fui ver um concerto no último dia de feira. E estavam lá milhares de pessoas.
O último dia sempre foi o último. Estavam lá milhares de pessoas a ver aquele concerto. É um dia forte. Agora, evidentemente que aquelas enchentes, pelas razões que nós já aqui identificámos, a questão dos imigrantes, fundamentalmente, nós não podemos ter os imigrantes sempre e a feira também não é para os imigrantes, não é uma feira para imigrantes. Portanto, tem que haver aqui, talvez, dosear. Obviamente, a feira tem uma tradição, tem uma história, mas tem uma história de séculos. O mundo mudou. Hoje em dia, é óbvio que a Feira de São Mateus, querendo ser diferente das outras, para ter algo distintivo, também não pode perder as oportunidades que as outras têm quando são em agosto, que é, nós vivemos muito da necessidade de valorizar o território e isto é um mundo em que os fluxos turísticos são muito importantes. Portanto, é óbvio que agosto, para este tipo de eventos, é um mês muito forte, porque é onde as pessoas fazem turismo, ou cá dentro, ou para fora, ou pessoas vêm de fora para cá. E há uma lógica de reencontro na feira, as pessoas vêm à feira. Agosto é importante. E depois, não é possível a feira voltar a ser uma feira de setembro em detrimento de ser uma feira de agosto. Pode ser as duas coisas, mas não pode deixar de ser uma feira de agosto. Sim, concordo. Jorge, mas há aqui uma coisa que dizias que eu acho que não é possível. A feira tem que ser completamente escaqueirada para perder a sua identidade ou ser comparável a outras. Porque não há nada como isto no país. Nenhuma é igual. E agora, há outra questão que é, eu valorizo muito a tradição. Nós temos aqui um campeonato de conservadorismo entre todos. Costumamos rir a ver quem é mais conservador. E acho que nenhum fica a perder muito aos outros. Quem é mais ou quem é menos. A questão da tradição, e voltando, vocês já perceberam que eu tenho alguma dificuldade em perceber o esticar da feira, ao contrário de ti. Nós fomos a falar na importância da tradição, mantemos isto pela tradição, eu diria assim, mas se fosse tudo assim, as mulheres não votavam, havia pena de morte. Isso é um argumento. Exatamente, mas é verdade, ou seja, se nós mantivermos tudo só porque é tradição... Não, claro que não. Não podemos. Há más e boas tradições. Nuno, há más e boas há más e boas tradições. Aqui a manutenção ao 21 é precisamente... Deve ter havido um tempo qualquer em que as mulheres não iam à Feira de São Mateus. Pois não, sem ser acompanhadas, não. Vemo-nos seguramente na Feira de São Mateus comer uma fartura 5% mais cara, não é? Sim. Agora, para terminar, não querem falar, e para esclarecer os nossos telespectadores, a dizer que nós no último programa falámos sobre a questão da corrupção dos autarcas e tudo, e para garantir aos nossos telespectadores que não tivemos nada a ver os casos que, entretanto, apareceram, portanto, ou tivemos, mas pronto. É para nós levantámos a lebre, não é? Nós levantámos a lebre e no dia seguinte, cataplum, foram umas... Francisco, queres dizer alguma coisa sobre isto? Posso dizer muito rapidamente o seguinte, não há nenhum risco de pensarem nisso, desde logo porque nós falámos com base em casos que já existiam com base naquilo que são, enfim, aquilo que tipicamente sabemos que se passa no mundo das autarquias. Isto para dizer o quê? Que aqueles casos, os dois principais que apareceram depois de termos discutido há 15 dias, são, de facto, casos típicos. Quer o caso de Gaia, em que, quer dizer, tem-se falado pouco, porque o país também, de facto, está muito virado para Lisboa e muito virado para o Governo, mas é só o vice-presidente da Câmara Municipal do terceiro município maior de Portugal que está detido por corrupção. E é um caso que envolve urbanismo, imobiliário, dar favores para construção civil, casa de banho, etc., casas de banho, tudo e mais alguma coisa, e, portanto, é um caso, quando se fala, às vezes é extraordinário, como nós falamos, às vezes achamos que estamos a falar em generalizações, mas depois cada caso concreto dá razão às generalizações. E depois há o caso de Lisboa, que é preciso dividir da seguinte forma. Aquilo que se sabe, no caso chamado Operação Tutti Frutti, que é básico... Há que dividir a fruta, não é? Não, sim, há dois tipos... Não, para o comentário há dois tipos de fruta. Para tutti frutti. A fruta que tem IVA zero e a fruta política. Há a fruta política, é aquilo que se diz... Não, há a política e a criminal. Aquela que é estritamente política, ou que se sabe dali, e que é estritamente política, é algo que, como se diz nas sentenças judiciais, tem ressonância da verdade. Ou seja, que há que os partidos, em grande parte, os partidos de poder, estão organizados como redes de influência. Redes de influência. Eu ia dizer uma coisa um bocado mais italiana, mas ainda bem que não disse. Redes de influência.
para arranjar empregos e focos de sustento, fontes de sustento para algumas pessoas, e para aquelas pessoas que controlam isso, fontes de poder, isso para mim é bastante evidente. E nesse aspecto, esse caso, é um caso, de facto, paradigmático, daquelas generalizações que às vezes nos acusam de fazer, mas depois cada caso concreto dá razão à nossa generalização. Não é? Portanto, mostra que a nossa generalização é uma generalização, mas não é uma abstração, que são coisas diferentes. O que ali está tem um caso mais, tem uma coisa um bocadinho mais grave, que é, tem duas coisas graves, que é, se for verdade, e como disse aquilo, desculpa, mas para mim tem ressonância de verdade, que é os dois grandes partidos articulados e depois uma coisa muito interessante, que já discutimos aqui várias vezes, quando eu, por exemplo, falo do PSD como um partido que deixou de ser um partido nacional para ser uma federação de caciques locais, de pessoas que estão essencialmente interessadas em garantir o seu pequeno poder na sua terrinha, seja maior ou menor, e já não consegue gerar grandes figuras nacionais, porque o PSD sempre teve, e como todos os grandes partidos, como o PS também tem redes de influência, como sabemos e se vê, e é ostensivo, mas o PSD era isso, mas quer dizer, enfim, isso era uma forma de, era no fundo a seiva do partido, para depois elevar 4, 5, 6, 10, 15, 20 figuras nacionais, algumas delas com projeto, com ideias, e que um Cavaco Silva, um Passos Coelho, um Sá Carneiro, que tinham ideias para o país. Hoje em dia, esse segundo patamar deixou de existir. E o que me parece é que o PSD é só aquilo. E depois há outra fruta, que é a fruta criminal. E eu aqui também quero ser muito claro. Saber se aquilo que eu disse agora, entre outras coisas, que tem, a meu ver, ressonância de verdade, 2, importância política, saber se estas coisas têm ou não relevância criminal, é algo em que eu não entro. E não entro porque talvez aquilo que é mais grave nisto tudo é a forma de atuar da justiça. Estas pessoas estão a ser investigadas pelo juiz desde 2016. E estão a ser investigadas, não é porque houve uma notícia de um crime qualquer, ou um indício, e começaram a... Não. Há escutas dessa altura. Há filmagens dessa altura. Eu conheço quem seja testemunha nesse processo. Já foi ouvido como testemunha. Não acrescentou nada quanto às motivações. Disse, confirmou algumas das coisas quanto aos factos que lhe foi apresentado, dessas coisas que sabiam. Mas não conseguiu acrescentar nada quanto às motivações porque não sabia. Mas, portanto, é um processo, para dizer o quê? Há um processo em que já foram ouvidas testemunhas há anos. E os suspeitos nem sequer ouvidos foram. Quanto mais constituídos arguidos, quanto mais acusados. E, entretanto, já temos isto tudo na TVI e na CNN. Na praça pública. Mas deixa-me Deixa só dizer isto. Eu não sei. Meus amigos, deixa só dizer isto. Mesmo quanto às escutas, as transcrições, meus amigos, vamos ver o nosso WhatsApp de preparação deste programa e há a maior parte das coisas retiradas do contexto e do tom com que são feitas, escarapachadas na TVI, podem ser bastante perigosas. Como toda a gente, eu não estou a dizer isto, não estou a incriminar nada. Porque qualquer pessoa que tenha WhatsApp, e o WhatsApp é importante porquê? Porque consegue fazer grupos, e grupos, que muitas vezes os grupos do WhatsApp são coisas de confraternização. É que uma pessoa fala à vontade. Quer dizer, algumas das coisas, eu pego só no dia de hoje, vou pegar nas minhas mensagens e conversas no WhatsApp, retiro coisas do contexto, então há coisas que parece que são, quer dizer, que sou politicamente diferente do que sou moralmente diferente do que sou, e portanto eu também não, eu gostava... O Ministro da Cultura sabe algumas coisas, não é? Exato, olha, por exemplo, um caso que aconteceu comigo recentemente, não, mas repara, o que é que eu quero dizer com isto? Precisamente por aquilo que lá está a soar a grave, é que eu acho que aquelas pessoas já deviam ter sido ouvidas, já tinham tido o direito de saber o que é que estava a ser imputado e direito de dizer, olha, não foi assim, sim, de facto eu disse isso. Porque, repara, muitas vezes aquelas coisas podem ser tentativas, de facto, até de praticar crimes, mas nunca chegou a bom porto, nada, não é? Jorge Adolfo, faz favor. O que eu queria dizer é muito simples. Não é por acaso que a TVI, e nomeadamente a CNN, ultimamente tem uma política editorial com um propósito muito evidente, que é atacar
membros do governo. Aqui nem foi, aqui até foi o PSD. Desculpa, estão lá, pronto, não é só membros do governo e pessoas ligadas ao partido do governo. Também lá estão pessoas do PSD. Mas há uma linha, digamos que não sei se, eu disse editorial, se calhar estava a ter mas a culpa não é nossa. A utilizar uma expressão forte. Mas é um facto que há inúmeros programas com convidados sem contraditório. Portanto, os convidados desses programas nem sequer existe o contraditório e esse propósito é objetivo. Sim, mas é objetivo. Agora, não, mas agora, agora deixa-me dizer, Alexandre Leitão. mas isso não retira aquilo que eu vou dizer agora, que nós temos um problema com a justiça, porque isso que tu estás a dizer é um problema de justiça. Há a questão política e há a questão, digamos, do processo judicial em si, que está há não sei quantos anos em não sei aonde, e que de um momento para o outro aparece numa televisão, e que de um momento para o outro todos os meios de comunicação social têm acesso a peças que deviam estar em segredo de justiça, e que queima pessoas na praça pública, sejam elas do PSD, ou do PS, ou do partido qualquer. Por exemplo, aqui há umas semanas atrás, falou-se no caso da Casa do Montenegro, em Espinho, e das eventuais irregularidades que isso. Aquilo foi uma notícia que houve num dia, no dia a seguir, e depois, o que é que aconteceu? Nada. O que é que aconteceu? Nada. Ou há um jornalista que pediu desculpa por causa dessa questão do... Não faz favor. Ou seja, eu queria terminar com uma mensagem de esperança. Deixa-me só dizer uma coisa. Uma coisa eu defendo, e já o expressei aqui, é que um dos setores que precisa de uma reforma profunda é o setor da justiça. Coisa que deste governo, há 8 anos, é absolutamente nulo. Precisa. Eu não estou agora a dizer se já deviam ter feito ou não deviam ter. Precisa de uma reforma profunda. E nós temos casos e casinhos, uns atrás dos outros, que vêm para a praça pública porque a comunicação social tem um papel importante precisamente de os divulgar. A comunicação social não inventa casos, tem informação para os transmitir ao público, mas depois não passam daí. E também me parece que isto é que degrada a vida política e democrática do país. E isso é que me preocupa mais do que tudo. No fim do que o Jorge disse, na parte da comunicação social, já aqui disse, para mim, o quarto poder é central na qualidade da democracia. Aquilo que tem acontecido é um mau serviço à democracia. Porquê? Porque passamos a ser dominados por títulos de justiceiros e não de títulos de justiça. E atiramos lama para cima de qualquer pessoa com o intuito ou com o simples facto de que ouvimos alguém ou recebemos parte da investigação. Não recebemos a totalidade da investigação. Rapidamente sobre aquilo que aconteceu depois daquele... Ou seja, nós estávamos a falar no último programa de algumas injustiças sobre muitos autarcas. Eu continuo a achar que há, mas fomos cilindrados pelos acontecimentos. E, portanto, a verdade é, ainda bem que há justiça e que atua nestas situações. Ainda bem que atuou como atuou com rapidez, por exemplo, no caso de Gaia, que fez-o nos primeiros tempos com uma consideração, uma descrição que eu acho louvável, sem andar a semear as notícias e as acusações por todo lado. Da mesma maneira, acho inacreditável que, ao fim de tantos anos, se larga a bomba, como se largou de Tutti Frutti, na rua, para que alguém seja cilindrado, queimado na praça pública. Vamos lá ver. Se forem culpados, têm que ser julgados, condenados. A questão não é essa. A questão é que a justiça faz-se em tempo e com discrição. E aquilo que nós estamos a fazer agora é aquela coisa de voyeurismo. O que nós queremos ver é sangue, é pessoas a serem presas no pelourinho, não é? E não a ser feita justiça. Vamos terminar com uma mensagem de esperança para os vizienses. Os problemas que o ministro João Galamba está a ter podem servir para que o primeiro-ministro lhe dê dinheiro para requalificar o IP3 e para fazer o comboio. E, portanto, fazer um apelo também ao ministro Galamba para que mostre aquilo que vale e que avance rapidamente com o IP3 e com a linha
com a linha que está prevista para daqui a 50 anos, é uma forma de... Seja daqui a 5. Exatamente, que seja daqui a 5, é uma forma de mostrar que ele é competente e que o Primeiro-Ministro teve razão quando o manteve no Governo e, portanto, João Galamba, força. Tens aqui a tua gente. Tens aqui a tua gente. Boa tarde a todos e obrigado pela vossa atenção.